Seria legal entender que primeiro existe uma diferença entre previdência privada e a previdência social. E o que seria a previdência social? Talvez qual é o papel disso no Brasil? Qual é o papel disso para o trabalhador, para o investidor, de certa forma? E qual que é o papel da previdência privada? Assim? Qual que é a diferença dessas duas coisas? A previdência social está associada no Brasil ao INSS. O INSS é uma instituição pública que recolhe contribuições de trabalhadores, essencialmente do setor privado, do mercado formal, que contribuem com até 11% do seu salário, até o limite que, agora em 2021, deve passar a ser da ordem de R$ 6.400. Então, se você ganha R$ 6.400, você contribui todos os meses com 11% disso, dá em torno de R$ 650, R$ 700 aproximadamente, e isso mantido, aí dependendo da regra da ocasião e da sua situação específica, mas, digamos, se você se aposentar por tempo de contribuição, após 35 anos de contribuição, preenchidos aqueles requisitos mínimos definidos pela mudança constitucional de 2019, então você se aposenta com até esse valor. Só que a grande maioria das aposentadorias e dos benefícios são de um salário mínimo, seja porque uma parte importante da população ganha salário mínimo, seja porque há uma parte da população que ganha acima de um salário mínimo, mas que contribui por apenas um salário mínimo. Então, o regime brasileiro funciona no chamado regime de repartição. Basicamente, a previdência está associada a duas grandes famílias, dois grandes regimes. O regime de capitalização ou o regime de repartição. No regime de capitalização, a coisa funciona como uma espécie de caderneta de poupança, ainda que com regras diferentes, no sentido de que você contribui todo mês para uma conta tua, individual, e quando se aposenta vai passar a fazer saques, apenas com a diferença, no caso de que a renda seria vitalícia, não é como uma caderneta de poupança que se zerou a conta não pode mais tirar, não é? Você contribui para o INSS, no caso, se fosse de capitalização, teria uma parte que seria aplicada no que se chama de fundo de sobrevida para poder pagar as aposentadorias de quem tivesse a reserva matemática esgotada por, entre aspas, viver demais, tá? Então, assim, então o que já faz assim, na Previdência Social, a gente tem ela dividida em duas partes, né? A previdência, assim, como conceito, poderia ser estruturada ou como capitalização, mas que a gente tem aqui no Brasil a parte complementar, que a Arlete vai tratar agora, ou o regime de repartição, que é basicamente o do INSS. Tem também a aposentadoria dos funcionários públicos, mas que pega uma minoria da população. Então, como é que a coisa funciona? Você contribui todos os meses, quem está na ativa, e ao se aposentar, ou sendo cônjuge de alguém que tinha aposentadoria e faleceu, você vai receber o benefício. O que ocorre? Se o Brasil começasse agora, o que ocorreria? Não haveria aposentados, não é? Porque o país começou e você juntaria um monte de dinheiro. Na origem, o sistema funcionou assim, e aí havia superávit se acumulando. Só que eu brinco, eu dizia para os alunos, na época em que eu dava aula, vocês imaginem a cena na década de 30. Se a gente se queixa de que há um monte de coisas que o governo deixa de fazer hoje, imagina no Brasil de 1930, um país inteiro a construir. Aí eu brinco, não é? Imagina o Dr. Getúlio, em 1934, 35, um monte de governador reclamando, recursos para aqui, recursos para lá, faltava estrada, faltava tudo. Aí você imagina o Dr. Getúlio, né, com essas demandas, e chama um assessor e diz assim, me diga uma coisa, Tchê, eu estou aqui cheio de demandas dos governadores e ouvi falar que parece que tem umas tais de caixas de capitalização da Previdência que estão acumulando um monte de recursos que diz que não pode ser gasto. Me explica esse negócio, Tchê. Eu disse, não, doutor Getúlio, porque aí tem uma muralha chinesa, porque esses recursos são intocados, não sei o quê. Mas são intocados para quê? É para pagar as aposentadorias. Mas a aposentadoria de quanto, se o Brasil quase não tem aposentados? Ah, não, de que se aposentar em 1970.
Você imagina isso? Imagina um político em 1934, que tem um cargo ali de 4, 8 preservando anos. Recursos para pagar as aposentadorias 35 anos depois. Bom, o final da história a gente já sabe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que você comete o chamado pecado capital, você pegou os primeiros recursos que estavam se acumulando para as futuras aposentadorias e você usou para N coisas. 30 anos depois, para construir Brasília, etc., etc., as pessoas dizem, o que aconteceu com o dinheiro da minha aposentadoria? Por que o dinheiro não foi guardado para a minha aposentadoria? Não foi guardado porque foi gasto. Agora, uma vez que foi gasto, quem está aposentado, embora formalmente vá receber uma aposentadoria em função de que contribuiu 20 ou 30 anos antes, na prática, ele vai ser financiado pelas contribuições de quem está na ativa. Então, o regime de repartição significa isso, significa que quem está aposentado tem a sua aposentadoria financiada por quem está na ativa. Agora, o Brasil tem um componente de capitalização, além da previdência oficial, que, na verdade, tem duas pernas, e aí passo a bola para a lei.